Primeiro eu quero te perguntar sobre a estação a qual tu apresentaste, que falou a respeito de daninhas, né? Sim. Resistência, novos produtos. Um dado eu achei interessante, e vocês fizeram também uma amostragem, um teste por amostragem, mas um dado que eu achei interessante. A partir da década de 80 para cá, desacelerou, né, o número de pesquisa, a quantidade de pesquisa para se descobrir novos produtos para combate da daninha, né? Isso daí basicamente foi o surgimento quando lançaram o glifosato, né? Então, a partir do lançamento do glifosato, o glifosato era usado, resolvia o problema de todo mundo, né? E começou a larga utilização e automaticamente, logo na sequência, veio as novas culturas resistentes ao glifosato. E a partir daí, a indústria identificou que a efetividade desse produto, então começou a se tirar o pé, né? Reduzir o investimento e direcionar para outro segmento com maior rentabilidade, vamos dizer assim. Então, houve essa redução de surgimento de novos mecanismos de ação, né? Então, até a década de 80, era basicamente a cada 2 anos, 2 anos e meio, se tinha o surgimento de um mecanismo novo, né? E a partir da década de 80, meados da década de 80 até agora, surgiu mais 3 ou 4 mecanismos novos, né? Então, uma desaceleração. Hoje está se retomando isso. A gente está chegando num gargalo muito grande em relação à resistência, né? Então, estamos com uma dificuldade, as áreas não só pensando em arroz, mas soja, né? A buva é uma realidade aí que incomoda já há bastante tempo. O amargoso está entrando no estado, já resistente a glifosato também. Tem o Amaranthus palmaris, que é o caruru gigante, né? No Mato Grosso, já está com um problema bastante sério. Temos aqui algumas suspeitas de outras plantas também aqui no Rio Grande do Sul, com resistência, com novas resistências. E isso daí, agora a indústria está retomando novas pesquisas e começa a enxergar a necessidade. Mas outro ponto também, né, um contraponto, é que a gente não pode se basear só no controle químico. O herbicida é apenas uma ferramenta. Então a gente tem que utilizar outras formas, outros manejos, onde que complementa o herbicida, né, para reduzir banco de semente, para melhorar o controle, né? Então, pensando no arroz agora, né, manejo pós-colheita, colheita no seco, manter essas sementes mais na superfície, né, tentar imobilizar ou enterrar menos possível essa semente. Rotação com gado é interessante, só que em áreas problemáticas, de repente você tem que ter um cuidado um pouco maior, porque o gado vai estar carregando essa semente. Para o gado é interessante, come essa resteva, né? Mas ele também distribui aí em outras áreas. Então tem que se conciliar várias ferramentas. O herbicida é só uma delas, e a gente vê que a gente está chegando num gargalo bastante grande. Próximas ferramentas, a gente apresentou aqui um produto novo aí que está próximo ao lançamento, e outro que já vai vir com uma nova tecnologia junto com uma cultivar resistente, muito semelhante ao sistema Clearfield que a gente tem. Então tem comportamentos positivos, vamos dizer assim, o controle eficiente, espectro de controle, mas mesmo assim a gente precisa trabalhar também com mais manejo. Tio Paulo, falando em buva, tu traz um mecanismo aqui, um aparelho, um simulador, né, de deriva. Super interessante, foi um dos pontos que mais chamaram a atenção aqui dos convidados, dos visitantes. E absolutamente oportuno nesse momento que se discute demais, né, a aplicação equivocada do 4,2-D. Né? Isso, exatamente. Fala um pouquinho sobre esse aparelho. Exatamente. Então, esse momento, vamos dizer assim, está muito na mídia, né? Internet, televisão, toda semana a gente está vendo informações aí sobre esse processo que estão falando do 2,4-D, tentar barrar esse produto da utilização. Eu acho que, de repente, primeiro momento não é o caminho, acho que tem que botar aí os dois lados, conversar, né? E muitas vezes a gente vê que acontece esse processo de deriva por causa da má utilização. Não é o problema do produto. O produto, antigamente, lá atrás, ele tinha uma outra formulação, era mais volátil. Hoje já é uma outra formulação. Está mais concentrado. Então, não digo mais concentrado, mas a formulação dele não permite que ele volatilize. Então ele é classificado como não volátil.
Então, o que acontece muitas vezes é má utilização de tecnologia de aplicação, momento inadequado, velocidade do vento inadequado, aplicação de herbicida com gotas muito finas, semelhante ao que se faz de aplicação de fungicida, que utiliza gota muito fina ou fina. Para cada cultura tem uma regulagem. Para cada momento, vamos dizer assim. Para cada momento tem uma regulagem. Então tem as condições ideais. Aqui a gente construiu essa máquina lá no IRGA justamente para demonstrar isso, né? E tentar mostrar o que a gente perde quando tu faz uma péssima aplicação, uma má aplicação no momento adequado, inadequado e com uma ponta não adequada para aquela condição. Então aqui a gente consegue simular ventos, simular várias pontas, né? Consegue ver a taxa de recuperação, então a gente parte de algumas pontas, a gente força a condição, justamente que a gente vê no campo pontas muitas vezes com baixa tecnologia, mais baratas, né? O produtor não investe muitas vezes numa ponta um pouquinho melhor, que daria uma condição um pouquinho melhor, e a gente viu aqui que chega a perder mais de 50% do produto. Então, pensando... Além da má aplicação, a perda do produto. E a deriva é a perda do produto. Exatamente, exatamente. Então, a gente comentou hoje de manhã, falando de resistência, né? Que um dos fatores de resistência é o excesso, é a superdosagem, mas também a redução de dose. E a redução de dose não seria ele colocar menos produto dentro do tanque, e sim esse fato que acontece aqui, que a gente demonstrou aqui hoje, que é a complementação de lá, nessa estação, que é a perda do produto. Então ele aplicou um exemplo, dose de 1 litro, só que acabou chegando na planta 450 ml. Então, por causa da condição que a gente simulou aqui, com vento de 10 km por hora, então houve esse arraste, e muitas vezes pelo tamanho de gota que se faz, né, com o tipo de ponta que se está utilizando, gotas muito finas, 50 micras, 100 micras, e a temperatura que está se aplicando no momento, essa gota nem desce, ela simplesmente flutua, sobe e volatiliza. Ela não... Nós vamos, enquanto a gente está falando, a gente está mostrando imagens desse simulador. Ele tem 2 ventiladores grandes na parte anterior dele. Depois nós temos ali canos colocados que simulam justamente esse vento. Tudo bem artesanal, mas tudo realmente que funciona. Agora, o que chamou a atenção também são a imagem que a gente está mostrando agora das plantas, né? Que deriva do arroz para a soja. Quer dizer, não é só a soja para outras culturas. Exato, exato. Então a gente tentou deixar mais ilustrativo possível, né? Chamar a atenção do produtor que veio comparecer hoje no dia de campo, justamente isso, né? Então a gente começou falando justamente, mostrando aquelas plantas, as condições que elas apresentam, né? Então a gente aplicou um pouquinho de cada mecanismo de ação que é utilizado no arroz, né? Justamente para demonstrar o que acontece quando a gente faz uma má aplicação, né? E muitas vezes a gente acaba não matando a planta como a gente teve condições, aí não matou, mas deixou a planta reduzir o desenvolvimento e com certeza reduziu a produtividade. E essa daí foi simulação, efeito de deriva, né? Eu te agradeço pela participação no nosso Conexão Rural e te parabenizo também, tanto pela estação lá, estação técnica que foi colocada por ti lá, que tu foi um dos responsáveis, como por essa maravilha desse simulador aí. Você tinha que rodar o estado, hein? Ele é um pouquinho grande, né? A gente não consegue carregar na caminhonete, tem que ser um caminhãozinho, mas com certeza a gente vai estar junto com o IRGA aí, os dias de campos do IRGA, a gente vai estar passando e tentando demonstrar aí um pouco, orientar o produtor justamente que muitas vezes uma pequena regulagem, um pequeno ajuste, um investimento um pouquinho maior, tu consegue ter uma boa aplicação e reduzir muito esse problema de deriva que a gente está tendo, e futuramente a gente vê que vai se agravar pelo nosso horizonte aí na frente. Aí. Um abraço, Paulo. Obrigado.